Você desconfia de alguém? Ah, viu? Você tem algum palpite? Deixa eu ficar quieto. Eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria feito alguma coisa, né? Pra impedir, porque isso é maléfico pro clube, né, cara? Por exemplo, fizeram uma campanha No jogo contra o Atlético. no jogo né? contra o Atlético, a classificação, para não vazar a escalação. Inclusive tem um jornalista aí que geralmente ele que faz muito isso, de vazar a escalação 2, 3 dias antes. Nada contra. Mas assim, até ele entrou na parada de não vazar a escalação para a escalação não parar lá na mão do turco. O turco Mohamed, né? Porque eu vou te contar uma coisa. A escalação, quando vaza, ela vai pro time adversário, sim. Até esse próprio jornalista que não vazou, ele falou que pessoas do Atlético Mineiro pediram pra ele informação do time que ia a campo do Flamengo. Então você vê Sim, que sim. isso faz a diferença. Isso importa. Você acha que faz diferença? Porque, assim, por exemplo, se a gente pô, tava muito óbvio qual time que o Dorival levaria pra campo nesse jogo em específico, né? Nesse jogo em específico. Mas eu acho que, lógico, o Dorival, ele tá construindo ainda um trabalho no Flamengo, ele tá há pouco tempo, né? Se a gente for considerar, comparar Sim, ele e Paulo sim. Souza. Então, assim, é muito difícil você falar assim, sei lá, de repente ele num jogo ou outro, ele pode fazer uma alteração ali. Mas era muito óbvio o time que o Flamengo iria jogar. Você acha que faria diferença do turco lá receber essa escalação? Porque eu acho que a questão toda aí que eu acho que é a diferença do treinador. Não é o cara chegar ali, beleza, o Mohamed olha lá, beleza, vai vir Santos e tal, papapá, mas é como o Flamengo vai jogar. Mas sabe o que acontece, Túlio? Se não fosse de nada, o Dorival não ficaria chateado com isso. Mas qualquer um ficaria, né? Se o Dorival fica chateado, é porque é um trabalho que ele preza, né? É uma preleção, é uma escolha dos 11 atletas que ele quer guardar 7 chaves. Acho que agora tá saindo 2 dias antes, né? Bizarro, Porra, né? e se sai, amigo, é alguém que tá lá dentro. Sim. Participando de tudo. É alguém que tá participando de preleção, de vestiário, enfim. E o clima do vestiário também, né? Porra, O cara isso é que uma tá na loucura. expectativa pra jogar, sabe, pô, não vou jogar. É porque o Flamengo tá ganhando, mas se estivesse perdendo, o pessoal ia estar colocando isso aí na Sim. balança. Você tá Teve entendendo? um jogo que colocaram, não sei se foi quando a gente perdeu a Supercopa, teve alguma polêmica no final do Carioca, sei lá, vazou e tal, pererê. Sim, com o Paulo Souza vazava, com o Renato vazava, com o Rogério vazava, com o Domi vazava. E vem cá, Rafa, tua avaliação do trabalho do Dorival no Flamengo. Cara, é uma avaliação positiva. O Dorival, ele conseguiu transformar o Flamengo em pouco tempo, né? Ele teve poucos treinamentos, o trabalho curto, e ele chegou pra salvar um ano, né? Porque eu falava isso há muito tempo. Quando o Flamengo contratou o Paulo Souza, algumas pessoas de Portugal, que eu tenho relacionamento, me falaram o seguinte, e conhecem de futebol. Falaram assim, olha, o Flamengo tá contratando o pior técnico português. Então eu já sabia. Porque o Paulo Souza, ele é muito conhecido como jogador. Sim. Como treinador, tudo, né? o pessoal conhece ali que ele tava na Polônia e tal. Mas Fiorentina, mas não tinha nenhum, Bordeaux, não teve nenhum grande trabalho, perdão, com o Paulo Souza. E quando ele veio eu já sabia. E aí ele pega o Carioca pra fazer, né, aquela maratona de escalações diferentes e tal, muda jogador de posição, chega pro Everton Ribeiro, você joga onde? Na direita? Não, agora você vai jogar na esquerda. Felipe Luiz, você é o quê? Lateral a vida toda? Agora você vai jogar na zaga. E é isso, e começou a mudar completamente, né? Teve até um jogo, acho que, se eu não me engano, foi contra o Atlético Paranaense, que ele pegou o Marinho, jogou na Esse jogo foi um esquerda, desastre. Esse pegou jogo o foi uma Lázaro, tragédia. jogou na Sim. direita, completamente alucinado. E aí, a gente falava, eu pelo menos falava, o Flamengo tá perdendo tempo, pode perder o ano, vai jogar o ano por água abaixo, tem que demitir e tal. E aí tinha os defensores, né, do Paulo Souza. Tem. Tinha não? Ainda tem? Oh, Não, porque diminuíram esses não, defensores eles deram uma com o sumida. passar do tempo e os É. resultados negativos, né? E aí o Flamengo, perdendo, jogando mal, não convencendo. E aí os caras se apegaram em um jogo que o Flamengo fez contra o Atlético Mineiro, a Supercopa do Brasil. Jogou bem? Jogou. Um jogo que o Flamengo fez contra o Palmeiras no Sim. Maracanã, que foi empate, sim. né? Ou seja, poucos jogos São Paulo, serviram Paulo e como Botafogo, exemplo, né? Poucos jogos da era Paulo Souza serviram como exemplo. E aí, tragédia anunciada, Paulo Souza é demitido, o Dorival é chamado. A princípio tapa buraco, né? Porque teve aquele lance lá do treinador do Fortaleza, do Vojvoda, até o menino que passou pelo Flamengo, do Red Bull Bragantino, a gente ouviu falar o nome Barbieri. dele, o Barbieri.
E o Dorival é aquele cara que ele não tem grandes conquistas na carreira, mas ele tem um nome ali no futebol, ele tem a linguagem do boleiro, ele sabe que se ele chegar e fizer o simples, ele, vai alavancar. E nas coletivas ele é muito verdadeiro, né? Ele é muito sério, muito humilde e reconhece quando erra, né? Diferente do antigo treinador. O antigo treinador não errava nunca, né? Errou, saiu do trilho aqui, a culpa é do jogador, a culpa é do elenco, né? Eles não conseguem entender o que eu falo. Beleza. E o Dorival chegou e fez o feijão com arroz. O Dorival conseguiu recuperar o Léo Pereira, conseguiu recuperar o Rodinei, o Everton Ribeiro, que estava em baixa, com o Paulo Souza. Conseguiu recuperar alguns atletas e o Dorival, ele trabalhou com esses atletas por onde ele passou, né? Ele trabalhou com o Léo Pereira no Atlético Paranaense, ele trabalhou com Marinho, vários jogadores do elenco na antiga passagem, em 2018. Verdade. Então ele chegou, cara, eu acho que a preleção do Paulo Souza, do Dorival, quando ele chegou no Flamengo foi o seguinte, a primeira, né, quando o Flamengo ainda estava no resort lá em Atibaia, né, que o Flamengo estava jogando contra o Red Bull Bragantino. Ele deve ter chegado pro grupo e falado assim, eu não quero aquele Flamengo de 2019 de volta. Eu quero o Flamengo de 2022, porque eu acredito em cada um de vocês. E eu sei que nós juntos vamos fazer história, porque chegou o momento de eu também entrar para a história desse clube. E aquele episódio e lá sacudiu a galera. Naquela coletiva que ele fez questão de tipo de colocar ele mesmo em evidência, né? Tipo, do lance do com a bola, sem a bola, que acabou virando até o meme. Do Paulo? Paulo Souza. Que, ali você quis colocar, tipo, o Flamengo entrou com 3 zagueiros. Sim. Entrou com 3 zagueiros. Conforme o time faz transições durante o jogo, é outra coisa. Né? Eu entendo dessa forma. Mas, ele, de fato, ele jogava com 3 zagueiros. Ele entrava assim, com a bola, sem a bola. Porque ali qual foi o lance da parada? O Flamengo ataca com 3 na zaga e se defende com uma linha de 4. Isso. Né? E ali, como não tinha direito de debater com ele, até porque a coletiva não se debate. Você joga a pergunta, o treinador vai e responde. Não tem a tréplica. E o microfone já estava na mão de um outro jornalista. E aí eu comecei a falar. E aí fiquei nervoso e falei, com a bola e sem a bola. Aí ele veio e cresceu. Porque o cara é um estudioso de futebol. Se deixar, ele vai crescer. O Paulo Souza entende muito de tática. Entende muita coisa de futebol. Só que na prática foi um desastre que a gente viu do português. Essa foi a verdade. E ele nunca foi conversar com você depois, alguém da equipe dele? Tipo, não tem nada e tal. Existe uma linha, né? Entre a comissão técnica, os jogadores, os profissionais do clube, departamento de comunicação e tudo mais, para os jornalistas. Então, assim, não posso abordar o Paulo Souza sem que esteja ali no ambiente de trabalho, que eu posso ser chamado a atenção pelo Flamengo, entendeu? Então, eu ali exercendo a minha profissão e numa entrevista coletiva chegar e falar, tudo bem. Mas aí já tinha passado, foi aquele empate contra o Atlético Goianiense, né? Sim. Depois, na outra coletiva, eu não tive a oportunidade de perguntar, porque é feito um rodízio.